10 dicas para evitar conflitos, melhorando a comunicação em casais. Conexão interior. Se você está em busca de uma comunicação mais saudável e verdadeira nos seus relacionamentos, está no lugar certo. Aqui no canal Conexão Interior, compartilhamos dicas poderosas para fortalecer a conexão com quem você ama e criar laços duradouros. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida emocional. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. 1. A base da comunicação. Escutar ativamente. Para muitos casais, a comunicação parece ser uma habilidade simples, mas, na verdade, envolve camadas mais complexas. Um dos pilares mais importantes para a comunicação eficaz é a escuta ativa, que vai muito além de simplesmente ouvir as palavras ditas. Escutar ativamente envolve total atenção, sem distrações e um esforço consciente para entender o que o parceiro está transmitindo, não só verbalmente, mas também emocionalmente. Isso significa prestar atenção ao tom de voz, à linguagem corporal e aos sentimentos que podem estar sendo expressos. Quando a escuta é ativa, não há espaço para interromper ou elaborar respostas enquanto o parceiro ainda está falando. Isso ajuda a evitar mal-entendidos e mostra ao outro que ele é valorizado e compreendido. Frequentemente, as pessoas se sentem não ouvidas em um relacionamento porque a escuta é superficial, com respostas rápidas e desinteressadas. Quando ambos os parceiros praticam a escuta ativa, a sensação de ser entendido se fortalece e isso cria um ambiente de confiança onde as emoções podem ser expressas de forma mais aberta. Com o tempo, isso reduz a probabilidade de conflitos, pois as necessidades e preocupações de ambos são claramente compreendidas. 2. Evitar julgamentos. A importância do "eu sinto" em vez de "você sempre". As palavras podem ser extremamente poderosas e muitas vezes uma simples mudança na forma como nos expressamos pode transformar uma conversa conflituosa em uma mais construtiva. Um erro comum durante discussões de casal é o uso de declarações que acusam diretamente o parceiro como "você nunca faz isso" ou "você sempre me ignora". Tais frases colocam o parceiro na defensiva, criando um ambiente de julgamento em que ele se sente atacado e, consequentemente, mais propenso a se afastar ou reagir agressivamente. Uma abordagem mais eficaz é a comunicação baseada em sentimentos, em vez de acusações. Ao usar a frase "eu sinto" no lugar de "você sempre", o foco é deslocado para a experiência pessoal de quem está falando, sem atacar a pessoa. Por exemplo, em vez de dizer "você me ignora", uma forma mais saudável seria "eu me sinto ignorado quando você não responde minhas mensagens". Essa mudança não só permite que ambos compartilhem suas emoções de maneira mais honesta, mas também abre espaço para uma conversa mais empática. Dessa forma, o parceiro se sente mais inclinado a ouvir e considerar a perspectiva do outro, o que facilita a resolução de conflitos. 3. Tempo para refletir. Evitar conversas importantes no meio de um conflito. Uma das principais fontes de conflitos em casais é a falta de tempo para processar as emoções durante uma discussão. Muitas vezes, quando os ânimos estão elevados, as pessoas tendem a falar sem pensar ou a dizer coisas que não realmente querem comunicar. Essas palavras impulsivas podem aumentar ainda mais a tensão, dificultando a solução do problema. É por isso que a pausa é tão crucial. Quando um conflito começa a esquentar, é essencial fazer uma pausa. A separação temporária permite que ambos os parceiros se acalmem e reflitam sobre o que está sendo discutido. Nesse momento, cada um pode se concentrar em suas próprias emoções, ganhando perspectiva antes de retornar à conversa.
Isso ajuda a evitar que os sentimentos negativos assumam o controle da discussão e que a conversa se torne uma troca de acusações sem fim. A pausa não significa evitar o problema, mas sim dar um tempo necessário para que cada um pense com clareza e retorne à conversa de forma mais racional. Além disso, esse intervalo também pode ser uma oportunidade para cada parceiro expressar suas preocupações sem a interferência emocional do momento tenso. Isso cria um ambiente mais produtivo para a resolução de problemas, com maior empatia e mais foco na solução. 4. A importância da linguagem corporal. O que você não diz, fala alto. É importante reconhecer que a comunicação não é apenas verbal. A linguagem corporal desempenha um papel significativo na maneira como as mensagens são recebidas e interpretadas. Estudos em psicologia apontam que uma grande parte da comunicação humana é não verbal, e isso é ainda mais verdade em relações íntimas. O modo como você se posiciona, seus gestos e até a sua expressão facial podem dizer muito mais do que as palavras. Durante uma conversa tensa, por exemplo, cruzar os braços pode ser interpretado como um sinal de resistência ou fechamento. Olhar para o lado ou desviar o olhar pode ser visto como desinteresse ou evasão, enquanto revirar os olhos pode transmitir desdém. Esses sinais não apenas dificultam a comunicação, mas podem intensificar o conflito, criando uma sensação de distanciamento emocional. Para melhorar a comunicação no relacionamento, é essencial ser consciente da própria linguagem corporal. Uma postura aberta, um olhar fixo e uma atitude de escuta ativa podem criar um ambiente mais acolhedor e propício para uma discussão saudável. Da mesma forma, ao perceber a linguagem corporal do parceiro, é possível identificar quando ele se sente desconfortável ou incompreendido. A comunicação não verbal pode, portanto, servir como um importante indicador para redirecionar a conversa de maneira mais cuidadosa e atenta. 5. Fazendo perguntas, não afirmações. Abertura para o diálogo. A comunicação em casais nem sempre se resume a resolver problemas imediatos, mas também envolve a construção de uma base sólida para a relação. Muitas vezes, as discussões surgem de uma falta de clareza ou de suposições mal interpretadas. Por isso, ao invés de afirmar algo, é muito mais eficaz fazer perguntas abertas que incentivem o diálogo. Por exemplo, ao invés de dizer, "Você nunca me ajuda em casa", que pode soar como uma crítica direta e gerar resistência, tente perguntar, "Como podemos dividir melhor as tarefas em casa?" Esse tipo de questionamento demonstra disposição para colaborar e ajuda a evitar o sentimento de estar sendo atacado. Perguntas abertas ajudam ambos os parceiros a refletirem sobre a situação e se envolverem na resolução do problema de forma mais colaborativa. Além disso, ao fazer perguntas, você oferece ao parceiro a oportunidade de explicar seu ponto de vista, o que pode revelar informações que você não tinha considerado. Essa abordagem promove um diálogo construtivo, ao invés de um ciclo de acusações, e abre espaço para uma compreensão mútua. Como você tem lidado com a comunicação no seu relacionamento? Já praticou alguma dessas dicas? Compartilhe nos comentários e vamos conversar. No Conexão Interior, adoramos ouvir suas experiências e ajudar a construir um espaço de crescimento e compreensão para todos. Continue acompanhando o vídeo e descubra como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença no seu relacionamento. 6. Focar no problema, não na pessoa. Um dos maiores erros que os casais cometem durante uma discussão é atacar o parceiro ao invés de se concentrar no problema real. Dizer coisas como, "Você é tão preguiçoso" ou "Você nunca se importa comigo" são ataques pessoais que podem ferir profundamente o outro.
Quando isso acontece, o foco do conflito se desvia do problema real e passa a ser uma questão de defesa de um ou ambos os parceiros. Para evitar esse tipo de situação, é fundamental que ambos os parceiros se concentrem no comportamento ou na situação que está gerando o conflito, e não na personalidade do outro. Isso ajuda a manter o foco no problema real e promove uma conversa mais construtiva. Por exemplo, ao invés de dizer "você é egoísta", é mais eficaz dizer "eu sinto que não estamos nos dando atenção suficiente um ao outro ultimamente". Essa mudança de foco facilita a resolução de conflitos sem ferir a autoestima do parceiro. Além disso, quando o problema é discutido de forma objetiva e não pessoal, ambos os parceiros têm mais chances de encontrar soluções práticas, ao invés de ficarem presos em um ciclo de críticas e ressentimentos. 7. Empatia. Colocando-se no lugar do outro. A empatia é talvez uma das qualidades mais importantes para um relacionamento saudável. Quando você se coloca no lugar do outro, pode começar a entender as razões por trás das atitudes e sentimentos dele, o que facilita a resolução de conflitos. A empatia cria um vínculo emocional que vai além da simples compreensão intelectual. Ela envolve sentir e compreender a dor, o medo ou a preocupação do parceiro, como se fosse sua própria. Muitas vezes, os casais ficam presos em suas próprias perspectivas, sem perceber que o parceiro pode estar reagindo de uma maneira defensiva por estar se sentindo inseguro ou vulnerável. Quando você é empático, a conversa se torna mais fluida, pois você pode perceber as necessidades não ditas do outro. Isso pode evitar mal-entendidos e evitar que o parceiro se sinta atacado ou incompreendido. 8. O poder do perdão. Solução e cura para os conflitos. O perdão é essencial para curar qualquer ferida emocional que surja durante um conflito. Manter rancor ou guardar ressentimentos apenas prolonga a dor e distancia os casais. Pedir desculpas sinceramente e aceitar as desculpas do outro são passos importantes para o restabelecimento da confiança e do amor. O perdão não significa que você concorda com o erro, mas sim que está disposto a seguir em frente, liberando-se da carga emocional negativa que impede a relação de avançar. Quando ambos os parceiros se dedicam ao perdão, não apenas pela ação em si, mas também pelos sentimentos que estavam por trás dela, a relação pode se tornar mais forte. Isso cria uma base sólida de compreensão mútua e respeito. 9. Manter a calma. Durante a discussão, a arte de controlar as emoções. A capacidade de manter a calma durante uma discussão é uma das habilidades mais desafiadoras, mas também das mais cruciais, para evitar que um pequeno desentendimento se transforme em um grande conflito. Em um relacionamento, as emoções tendem a se intensificar rapidamente, principalmente quando há pontos de tensão não resolvidos. No entanto, a calma é o elemento-chave para manter a comunicação eficaz, sem que se perca o controle da situação. Muitas vezes, as palavras ditas durante um momento de raiva ou frustração não são as que realmente refletiriam os sentimentos de uma pessoa, mas sim uma reação impulsiva à emoção do momento. Quando um parceiro grita ou faz acusações, o outro automaticamente pode reagir de maneira semelhante, criando uma espiral de comunicação defensiva que só aumenta o conflito. É por isso que o controle emocional é fundamental. Isso não significa suprimir ou ignorar as emoções, mas sim aprender a expressá-las de forma que não sejam destrutivas. Durante uma discussão é importante dar um passo atrás, respirar profundamente e, se necessário, pedir uma pausa para se acalmar. Esse intervalo pode ser usado para refletir sobre o que está sendo dito e identificar o que está gerando tanta emoção. Manter o foco na situação em vez de nas emoções intensas permite uma troca mais equilibrada e evita que os sentimentos de raiva ou frustração sejam mal direcionados.
Além disso, praticar a autoconsciência emocional pode ajudar a identificar os gatilhos que causam reações exageradas durante as discussões. Quando você sabe o que tende a inflamar seus sentimentos, pode começar a tomar medidas preventivas para acalmar-se antes que a situação saia de controle. Com o tempo, ambos os parceiros aprenderão a lidar com as emoções de forma mais madura, criando um espaço seguro para discutir de maneira mais equilibrada e produtiva. 10. Construindo a confiança. Como a comunicação transparente fortalece o relacionamento. A confiança é o alicerce de qualquer relacionamento saudável e a comunicação transparente é uma das formas mais eficazes de cultivá-la. Muitos casais, ao longo do tempo, se tornam desconfiados, muitas vezes devido a pequenas omissões ou mal-entendidos que se acumulam. Esses pequenos gestos de ocultar pensamentos, sentimentos ou intenções podem parecer inofensivos no início, mas com o tempo constroem um muro invisível que impede a conexão verdadeira entre os parceiros. A comunicação transparente é sobre ser aberto e honesto com o parceiro, mesmo em situações desconfortáveis. Isso não significa dizer tudo o que vem à mente, sem filtro, mas sim compartilhar de maneira sincera e respeitosa as emoções, expectativas e até mesmo as falhas que possam surgir. Quando ambos os parceiros se sentem seguros o suficiente para se abrir sem medo de julgamento ou repreensão, a confiança se fortalece. Por exemplo, se algo está incomodando uma pessoa, como a sensação de ser negligenciada, comunicar isso de forma honesta, em vez de deixar o ressentimento crescer, permite que o parceiro compreenda o problema e tome ações para melhorar a situação. Isso cria um ciclo positivo de comunicação, onde ambos se sentem ouvidos e valorizados. Além disso, a transparência vai além de simples conversas sobre sentimentos. É sobre ser claro nas expectativas e nos limites. Muitas vezes, os conflitos surgem porque as expectativas de um parceiro não são comunicadas de forma clara, e o outro não pode adivinhar o que é esperado dele. Ao expressar suas necessidades e desejos de maneira direta e respeitosa, os casais criam uma base de entendimento mútuo, onde ambos sabem o que o outro precisa para se sentir amado e respeitado. Construir essa confiança não acontece de uma hora para outra, mas com a prática constante da comunicação aberta e honesta, a relação se torna mais sólida. Um relacionamento saudável não é isento de desafios, mas quando ambos os parceiros praticam a transparência, é possível enfrentar esses desafios de forma colaborativa, sabendo que sempre podem contar um com o outro para apoio, compreensão e resolução conjunta. Agora que você já tem algumas ferramentas para melhorar a comunicação em seu relacionamento, que tal dar o próximo passo? Se inscreva no Conexão Interior e junte-se à nossa jornada de autoconhecimento e bem-estar. Deixe seu like, compartilhe com quem você ama e compartilhe suas experiências conosco. Vamos juntos criar um mundo mais empático e conectado.